meus amores, tudo bem com vocês? Bora para mais um tutorial de amigurumi totalmente gratuito para você aqui no nosso canal. Então, para quem não me conhece, me chamo Daniele Victor. Sejam todos bem-vindos ao Artes em Linha. No vídeo de hoje vamos trabalhar esse porta-xícara aqui em forma de Papai Noel, tá? Super rápido, fácil de fazer e você pode transformar uma simples caneca em um Papai Noel muito fofo. Então vem comigo conferir ele mais de perto. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer esse porta-xícara aqui em forma de Papai Noel, que é super rápido e fácil de fazer e também super econômico. Com qualquer restinho de linha você consegue fazer esse porta-xícara. Então, antes de continuar, apoia o nosso canal deixando o seu like, se possível também compartilha esse vídeo e fala aqui nos comentários da cidade de onde você está assistindo Artes em Linha. E se você é novo aqui no nosso canal e gosta desse nicho amigurumi, é só se inscrever e não esquece de ativar o sininho de notificação, para sempre que rolar uma nova, chegar a notificação para você. E você também pode acompanhar o Artes em Linha lá no Instagram. O link eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixo. E lá eu vou deixar também a lista de material por completo para você. E sem mais delongas, bora começar essa aulinha. Vou iniciar agora o gorrinho, vou iniciar aqui com o anel mágico, então vou contornar aqui, ó, o fio no meu dedo, seguro ele aqui para guiar. Com a minha agulha eu passo aqui por baixo do fio que tá enrolado no meu dedo e por cima do fio que tá vindo no novelo, desse jeito aqui, ó. Depois eu passo por baixo e puxo. Passo por baixo novamente e puxo novamente. E tá pronto o meu anel mágico. Dentro desse anel mágico eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar esse fio menor aqui, aperta bem. Eu vou utilizar um fio para marcar o início das minhas carreiras, mas você pode utilizar um marcador, um clipe, o que você achar melhor, tá? Agora, eu vou iniciar a carreira 2 e vou trabalhar um aumento para cada ponto de base. Então, vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto e faço 2 pontos baixos nele, é meu primeiro aumento. Venho aqui no meu segundo ponto, a mesma coisa, 2 pontos baixos. No terceiro ponto, 2 pontos baixos. E assim, vou trabalhar até completar 6 aumentos. Aqui eu tenho 4, 5 e 6. E essa carreira ficou com 12 pontos baixos. Agora, eu vou iniciar a carreira de número 3. Então, vou pegar esse fio aqui que eu tô usando para marcar, jogo ele para trás. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, no meu segundo ponto, um aumento. No meu terceiro ponto, um ponto baixo. E no meu quarto ponto, um aumento. Vou repetir esse processo por 6 vezes. Então, aqui eu já fiz 2, falta 4 e essa carreira vai ficar com 18 pontos. Concluí aqui a minha carreira, vou pegar o fio que eu tô marcando, jogo ele pra frente. E começo a trabalhar a partir do primeiro ponto. Vou trabalhar agora 2 carreiras de sequência, cada uma com 18 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar a carreira de número 4 e a de número 5. Concluí aqui a minha sequência, agora eu vou começar a fechar aqui, então, vou trabalhar a diminuição. Então, venho aqui, ó, no primeiro ponto e trabalho um ponto baixo. Agora, eu vou fazer a diminuição. Então, eu vou pegar aqui, ó, na alça da frente do primeiro e do segundo ponto, dessa forma aqui. Passo o fio pelas 2 alcinhas e completo o meu ponto. Um ponto baixo e uma diminuição. Então, alça da frente, alça da frente. Passo o fio pelas 2 alcinhas e completo o ponto baixo. Vou repetir esse processo por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4, e essa carreira vai ficar com 12 pontos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 7, e nessa carreira eu vou fazer só diminuição. Então, aqui eu vou pegar, ó, na alça da frente do primeiro, do segundo ponto, passo o fio pelas 2 alcinhas e completo meu ponto baixo.
Novamente, alça da frente, passa o fio pelas duas alcinhas e completa o ponto baixo. Vou repetir esse processo por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4 e essa carreira vai ficar com 6 pontos baixos. Vou concluir, colocar enchimento e já volto. Concluí aqui, ó, a minha carreira. Agora, eu vou puxar aqui o fio. Vou passar aqui, ó, na minha agulha, que é para finalizar a minha carreira. Essa finalização você pode usar também para trocar de cor, tá? Vou pular aqui um ponto, deixa eu tirar esse aqui que já pode tirar. Vou pular um ponto, no ponto seguinte, da frente para trás, passo com a minha agulha. Volto aqui no meio do último ponto pela parte de cima. Aqui eu tô eliminando um ponto e trabalhando o outro. Passa aqui. Puxo, que é para ele ficar igual com os outros. Como aqui ficou muito estreitinho, eu faço o quê? Eu venho aqui, ó. Desço e dou um nozinho aqui embaixo, ó. Se você também tiver uma peça assim, pode fazer desse jeito, tá? Dou um nozinho. Passo novamente. E aqui eu corto o fio. Tá pronta a bolinha do gorro. Vou iniciar agora minha carreira de número 8, já dei um nozinho aqui na minha agulha, já vou iniciar com um ponto baixo. Aqui eu vou trabalhar assim, ó, vou passar aqui de um lado para o outro, dessa forma aqui, ó. Puxo o fio e faço meu ponto baixo. Eu vou iniciar com um aumento, então, eu vou fazer no mesmo espaço mais um ponto baixo. Então, aqui eu tenho um aumento. No ponto do meio, passando de um lado para o outro, eu faço um ponto baixo. E aqui no último ponto, eu faço um aumento. Então, eu trabalhei na carreira de número 8, um aumento, um ponto e um aumento. E ficou com 5 pontos baixos. Vou trabalhar uma corrente, vou virar o meu trabalho, vou iniciar aqui com um aumento. Três pontos baixos, 1, 2, eu vou passar aqui, ó, porque já passo arrematando esse fio, e 3. E no último ponto, um aumento. Então, essa carreira aqui, ó, ficou com 7 pontos baixos. Agora, eu vou iniciar minha carreira 10, e na carreira 10, eu vou trabalhar 7 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui esses 7 e já volto. Concluí, vou iniciar agora a carreira 11, uma corrente, viro o trabalho, um aumento no primeiro ponto, 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 e 5. E um aumento para finalizar. E essa carreira ficou com 9 pontos baixos. Agora, eu vou iniciar a carreira de número 12, vou virar meu trabalho, fiz uma corrente e vou trabalhar 9 pontos baixos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 13 com uma corrente, viro meu trabalho, um aumento, 7 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E um aumento. E essa carreira ficou com 11 pontos baixos. Vou trabalhar uma corrente e vou virar o meu trabalho e vou iniciar a carreira 14. A partir da carreira 14, eu vou fazer uma sequência de 3 carreiras, cada uma com 11 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da carreira 11 até, da carreira 14 até a carreira de número 16, já volto.
Concluí aqui a minha sequência, já cortei o fio, agora é só prender. Não precisa cortar com espaço para costura, porque a gente vai integrar a peça. E tá pronto o gorrinho. Vou iniciar agora o narizinho, então eu vou iniciar aqui, ó, com anel mágico. É a mesma coisa que eu mostrei para vocês no início, tá? E vou trabalhar 6 pontos baixos aqui dentro. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar esse fio menor, aperta bem. Como só é 2 carreirinhas, eu não vou usar marcador, nem clipe, nem nada. Vocês, se quiserem, podem utilizar, tá? Então, na carreira de número 2, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto. Então, venho aqui, ó, no meu primeiro ponto e faço 2 pontos baixos. No meu segundo ponto, 2 pontos baixos. Terceiro ponto, 2 pontos baixos. Aqui eu já tenho 3 aumentos. Quarto ponto, 2 pontos baixos. Quinto ponto, 2 pontos baixos. E no sexto ponto, 2 pontos baixos. E essa carreira ficou com 12 pontos baixos. Vou cortar o fio, não precisa cortar muito grande. Vou puxar ele. E com a ajuda da agulha, eu vou finalizar minha carreira. Então, aqui, ó, pulo um ponto, no ponto seguinte, da frente para trás, passo com a minha agulha. Volto aqui no último ponto, ó, pela parte de cima no meio. Puxo para que ele fique igual com os outros. E aqui atrás, ó, é só dar um nozinho. Eu gosto, deixa eu só puxar esse aqui para fechar mais. E pegar essas duas partes, ó, e dar um nozinho também. Como essa peça vai colar, então o nozinho vai ficar aqui atrás. Venho aqui, corto o excesso. E o narizinho tá pronto. Agora eu vou trabalhar com vocês o bigode do nosso Papai Noel. Então, eu vou iniciar aqui, dando um nozinho. E vou subir 8 correntinhas. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntinhas. Pulo a primeira e começo a trabalhar a partir da segunda corrente. Vou iniciar com 2 pontos baixos, um para cada corrente. Vou dar uma laçada, porque agora eu vou trabalhar 2 meio ponto, um para cada corrente. Então, eu tenho 1 e 2. E vou finalizar minha carreira com 3 pontos altos. Um para cada corrente. Então, eu tenho 1, 2, vou pegar esse fio aqui, ó, para já trabalhar arrematando ele. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos e 3. Trabalhei aqui 3 pontos altos. Vou puxar aqui. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. E venho aqui, ó, na primeira correntinha onde eu fiz o último ponto alto e prendo com ponto baixíssimo. Corto o fio, não precisa cortar grande. Prendo. Dando um nozinho aqui. Venho com a agulha e passo aqui, ó, por trás de alguns pontos e jogo esse fio aqui por trás dos pontos, porque essa peça também é colada, tá? Então, vou passar aqui. Corto aqui o excesso. E o bigode do Papai Noel tá pronto. Vou iniciar aqui trabalhando um anel mágico, então, vou contornar o meu fio aqui, ó, no meu dedo, seguro pra guiar, passo com a minha agulha aqui por baixo do fio que tá enrolado no meu dedo e por cima do fio que tá vindo no novelo. Agora, passo por baixo e puxo. Vou passar por baixo novamente e puxar novamente. E tá pronto o meu anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar 8 pontos baixos. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8. 8 pontos baixos. Vou puxar esse fio menor aqui. Vou apertar bem, tá? Pra fechar bem a base. Você pode utilizar um marcador, um clipe, o que você achar melhor para marcar o início das suas carreiras. Mas eu vou utilizar um pedacinho de fio, tá? De outra cor, para destacar e marcar o início das minhas carreiras. Na carreira de número 2, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto de base. A minha base aqui tem 8 pontos, então eu vou trabalhar 8 aumentos. Então, eu venho aqui no meu primeiro ponto e trabalho 2 pontos baixos, que é meu primeiro aumento. No segundo ponto, a mesma coisa, 2 pontos baixos. No terceiro ponto, 2 pontos baixos. Aqui eu já tenho 3 aumentos. Vou pro quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo aumento. E essa carreira aqui, ó, ficou com 16 pontos baixos. Agora, eu vou iniciar a carreira 3, trabalhando no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. No meu segundo ponto, um aumento. No terceiro ponto, um ponto baixo. No quarto ponto, um aumento. Vou repetir esse processo de um ponto e um aumento por 8 vezes. Já fiz 2, falta 6 e essa carreira vai ficar com 24 pontos. Concluí aqui a minha carreira, agora eu vou trabalhar a carreira 2. E na carreira 2 eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Então, eu tenho 1 e 2. E um aumento. Novamente, 2 pontos baixos, 1 e 2. E um aumento. Vou trabalhar dessa forma por toda a minha carreira. São 8 repetições, já fiz 2, falta 6. E essa carreira vai ficar com 32 pontos baixos. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 5 e nela eu vou trabalhar 3 pontos. 1, 2 e 3. E um aumento. Novamente, 3 pontos. E um aumento. Vou repetir esse processo de 3 pontos e um aumento por 8 vezes. Já fiz 2, falta 6. E essa carreira vai ficar com 40 pontos. Vamos trabalhar agora a carreira de número 6. Vou trabalhar aqui 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E um aumento. Vou repetir esse processo de 4 pontos e um aumento por 8 vezes. Já fiz uma, falta 7. E essa carreira vai ficar com 48 pontos. Vou iniciar agora minha carreira de número 7, trabalhando 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Vou repetir esse processo de 5 pontos e um aumento por 8 vezes. Já fiz uma, falta 7 e essa carreira vai ficar com 56 pontos. Vou trabalhar agora a carreira de número 8 e nela eu vou iniciar com 6 pontos. Já tenho aqui 2, 3, 4, 5 e 6. E um aumento. Vou repetir esse processo de 6 pontos e um aumento por 8 vezes. Já fiz uma, falta 7 e essa carreira vai ficar com 64 pontos. Vou trabalhar agora a carreira de número 9, 7 pontos baixos. Então, já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E um aumento.
Vou repetir esse processo de 7 pontos e um aumento por 8 vezes. Já fiz uma, falta 7 e essa carreira vai ficar com 72 pontos. Então, meus amores, concluí aqui a minha carreira. Antes de começar a carreira de número 10, eu vou trabalhar uma carreira inteira de pontos baixíssimos. Essa carreira não conta como carreira, tá? Então, eu venho como? Eu venho aqui, ó, jogo meu fio pra cá, venho no primeiro ponto e começo a puxar aqui, ó, o meu fio. Vou pro ponto seguinte, puxo o fio. Ponto seguinte, puxo o fio. E assim, ó, eu vou trabalhando os meus pontos baixíssimo. Tá vendo? Não aperta, tá? Porque a gente vai trabalhar em cima desses pontos baixíssimos. Se você apertar demais, vai ficar muito ruim para trabalhar. Então, você só vai fazendo aqui, ó, os pontos. Ó, tá vendo? Deixa eu só consertar isso aqui que eu peguei na metade da linha. E assim eu vou trabalhando até finalizar a minha carreira. Eu vou fazer aqui meus 72 pontos baixíssimos e já volto. Concluí aqui meus 72 pontos baixíssimos. Agora eu vou trabalhar em cima dele. Vou iniciar aqui a minha carreira de número 10. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto baixíssimo. É como se fosse um ponto baixo, gente, ó. Pego as duas alcinhas e faço meu ponto baixo em cima. Próximo, mesmo jeito, ó. Pego aqui como se fosse um ponto baixo e faço aqui, ó, o meu ponto baixo. Então, a partir da carreira de número 10, que é essa que a gente tá trabalhando, eu vou fazer uma sequência de 4 carreiras, cada uma com 72 pontos baixos. São carreiras circulares, tá? Então, eu vou trabalhar aqui da carreira de número 10 até a carreira de número 13 e volto para continuar. Concluí aqui a minha sequência, tá? Já cortei o fio porque eu vou trocar de cor. Então, eu vou puxar ele aqui, ó. Essa troca de cor você pode também usar para finalizar carreiras, tá? Então, venho aqui. Passo aqui na minha agulha. Pulo um ponto, no ponto seguinte da frente para trás, ó, passo com a minha agulha. Venho aqui pela parte de cima, ó, do último ponto. Passo aqui pegando as duas alcinhas. Puxo para que fique igual com os outros. E aqui, ó, eu dou um nozinho. Aqui eu eliminei um ponto e fiz outro. Vou utilizar agora a cor preta, que eu vou trabalhar o cinto do nosso Papai Noel. Já vou iniciar com um ponto baixo, então, vou dar um nozinho aqui, ó. Deixo ele na agulha. Venho aqui nesse ponto que eu acabei de fazer, né? Porque eu eliminei o ponto de baixo e fiz um em cima. E pulo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. No de número 7... eu vou começar a minha carreira de número 14. Vou começar aqui já com um ponto baixo. E vou trabalhar aqui 66 pontos baixos. Agora, vamos trabalhar carreiras indo e vindo. Então, a partir da carreira 14, eu vou fazer uma sequência de 3 carreiras, cada uma com 66 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar aqui da carreira 14 até a carreira de número 16. Repetindo para vocês, são carreiras indo e vindo. Quando for iniciar a segunda carreira da cor preta, você faz uma correntinha e trabalha a partir do primeiro ponto, tá? Concluí aqui a minha sequência, tá vendo, gente? Ó, foram carreiras indo e vindo. Aqui vai ficar o espaço onde vamos colocar, né, a alça da caneca. Vamos trabalhar sempre indo e vindo até o final do trabalho. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 17 já com a cor vermelha, né? Finalizei aqui com a cor preta. Então, venho aqui, ó. Eu finalizei a carreira aqui, tá? Vou começar onde eu finalizei. Então, já começo aqui a minha carreira 17. Com ponto baixo, continuo trabalhando 66 pontos baixos, tá?
também continuo com carreiras indo e vindo. E a partir da carreira 17, eu vou fazer uma sequência de 3 carreiras, cada uma com 66 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da carreira 17 até a minha carreira de número 19 e já volto. Concluí aqui novamente a minha sequência. Agora, eu vou pegar o fio na cor branca e vou trabalhar 2 carreiras, cada uma com 66 pontos baixos, tá? Na cor branca, vai ser a carreira 20 e a carreira 21. Continuamos com carreiras indo e vindo. E sempre que for iniciar, trabalha uma correntinha e começa no ponto, no primeiro pontinho aqui, tá? As correntinhas não valem como ponto. Concluí aqui a minha sequência, agora vamos começar a trabalhar o rostinho do nosso Papai Noel, tá? Eu vou fazer aqui para o lado direito, mas se você quiser fazer para o lado esquerdo, é praticamente a mesma coisa, só que para fazer o lado direito, eu vou iniciar aqui trabalhando 42 pontos baixos, depois vou fazer 20 pontos baixos na cor pele, né, que é essa cor macadâmia. E depois, vou finalizar com 4 pontos baixos na cor branca. Para fazer pro lado esquerdo, você vai iniciar com 4 pontos baixos branco, depois 20 pontos baixos na cor macadâmia e depois finalizando a carreira com 42 pontos baixos branco, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, essa é a minha carreira de número 22. Vou fazer uma corrente, que é para iniciar a minha próxima carreira, viro o meu trabalho e começo aqui a trabalhar. Vou fazer 42 pontos baixos, lembrando que o rostinho vai ficar do lado direito, tá? Então, vou fazer aqui esses 42 pontos baixos e já volto. Concluí aqui os 42 pontos baixos. O último eu não completei, porque eu vou completar já com a cor macadâmia, tá? Já para iniciar os 20 pontos baixos nessa cor. Então, aqui, ó, eu deixo o fio branco aqui. Puxo, em vez do branco, a cor macadâmia. Seguro as duas pontas, essa aqui e essa aqui. E vou trabalhar 20 pontos baixos passando por cima dos dois, ó. Do branco e da cor macadâmia. Eu vou trabalhar, passando por cima da cor macadâmia, alguns pontinhos. Pronto, agora mesmo eu já jogo esse pedacinho pra trás pra cortar. E fico trabalhando só em cima do fio branco. Esse trabalho aqui, eu vou trabalhar conduzindo só o fio branco. E sempre jogando ele aqui, ó, pra parte de trás. Sempre mantendo ele aqui na parte de trás, pra ele não ficar mostrando aqui na frente, ó. Trabalho 20 pontos baixos dessa forma aqui, ó. Passando por cima do fio branco. Vou completar os 20 pontos e já volto. Trabalhei aqui, ó, os 20 pontos baixos, não completei o último, porque agora eu vou puxar o fio branco, que a gente vai finalizar a carreira com o branco. Então, eu puxo aqui, ó, em vez de eu puxar com o macadâmia, eu puxo o branco. Finalizei aqui o meu 20º ponto. Agora, ó, eu não vou trabalhar conduzindo a cor macadâmia, eu vou deixar ela aqui e trabalho só em cima do trabalho aqui, ó, tá vendo? Ó, dessa forma aqui, ó. Faço 4 pontos baixos para finalizar a minha carreira. A carreira continua com 66 pontos. Aqui a gente só tá mudando as cores, mas a quantidade de ponto é a mesma, ó, tá vendo? Aqui é o rostinho do Papai Noel, essa parte aqui é a barba, o cabelo do Papai Noel. Agora, eu faço uma corrente, vou virar meu trabalho para iniciar a carreira 23. A carreira 23 eu trabalho 4 pontos baixos, então, tem 1, 2, 3, 4. O de número 4, eu não completo com a cor branca. Eu vou completar aqui, ó, com a cor macadâmia, para trabalhar os 20 pontos da cor macadâmia. Deixa eu só dar uma puxadinha aqui, para ficar o pontinho certo. Não aperta, não. Trabalha normal. E agora, eu vou trabalhar 20 pontos baixos na cor macadâmia, passando por cima. Tá vendo que eu tô puxando o fio aqui pra parte de trás? Pra não ficar mostrando na parte da frente.
Aqui eu tô trabalhando passando por cima do branco. Por quê? Porque eu vou utilizar esse branco aqui no final. Então, eu tenho que passar aqui para não ter que estar emendando o fio toda vez que for utilizar. Se você quiser, pode, mas fica chato, fica emendando toda vez que for utilizar a cor. Então, aqui, ó, eu faço aqui meus 20 pontos baixos em cima do meu fio branco. Concluí aqui, ó, os 20 pontos. O último, eu não completo com a cor macadâmia, completo com o branco, para iniciar a sequência de 42 pontos baixos na cor branca, ó. E eu sempre gosto de puxar o fio para trás, para quando eu for iniciar ele já tá aqui na parte de trás. Então, meus amores, a gente vai trabalhar assim até completar 10 carreiras com a cor macadâmia. Aqui eu já fiz 2 com vocês, falta 8 carreiras, né? Vai ser quando você for, né, daqui pra cá, que é do lado certinho, sem ser pelo lado avesso, você trabalha 42 pontos baixos, 20 na cor macadâmia e 4 na cor branca. Voltando, você inicia com 4 pontos baixos, 20 na cor macadâmia e 42 na cor branca. Eu vou deixar aqui na tela para vocês por escrito, para vocês não ficarem com dúvida. Vou concluir e já volto. Então, meninas, concluí aqui a minha sequência, tá? Quando eu finalizei essa parte aqui na cor macadâmia, eu conduzi um pouquinho o fio. Agora é só cortar, ó. Cortou, pronto. Não vamos usar mais essa cor aqui. Vou continuar agora só com a cor branca. Vou fazer agora uma sequência de 2 carreiras, cada uma com 66 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar aqui a carreira de número 32 e 33, são carreiras indo e vindo, e arrematar o fio, e já volto. Concluí aqui a minha sequência, já cortei o fio, agora eu vou iniciar com o vermelho. Então, pega aqui esse fio aqui, ó, porque eu já arremato ele, venho no primeiro ponto e já faço um ponto baixo. Essa aqui é a minha carreira de número 34, e nela eu vou fazer 66 pontos baixos. Então, vou concluir aqui e já volto. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 35, onde eu já vou colocar no lugar o gorrinho. Então, aqui, ó, eu faço uma corrente, viro o meu trabalho e vou iniciar aqui trabalhando 21 pontos baixos, que é para chegar no primeiro ponto, onde eu vou começar a colocar o gorrinho no lugar. Então, eu vou fazer aqui esses 21 e já volto. Concluí aqui, agora eu vou pegar o gorrinho, coloco aqui na parte da frente. A última carreira tem que estar com o lado avesso pra frente, tá? Então, eu venho aqui, ó, primeiro eu vou passar aqui na base e depois no primeiro ponto do gorro. Passo assim de um lado pro outro, puxo o fio e completo meu ponto baixo. Passo o próximo ponto, próximo assim, ó. Puxo o fio e completo meu ponto baixo. Assim, você vai evitar de costurar essa peça. Aqui eu vou trabalhar 11 pontos baixos dessa forma. Eu já fiz aqui, deixa eu ver, 5, 6, 7, 8, 9, 10, desculpa, gente, eu acho que eu fiz aqui 4, tá? No caso, aqui é o 10. E 11. E agora, eu vou finalizar a minha carreira com 34 pontos baixos, pegando só em cima da basezinha, ó. Tá vendo? Dessa forma, eu já coloquei o gorrinho no lugar. Então, meninas, concluí aqui, ó, já arrematei o fio. Eu arrematei porque se eu continuasse, o meu acabamento ia ficar pelo lado avesso. Então, eu vou começar o acabamento desse lado aqui. Já fiz aqui até a marcação de onde eu vou fazer o prendedor, né? O prendedor sempre fica do lado
do rostinho, tá? Se você for fazer do lado esquerdo, você faz o prendedor do lado de cá. Então, aqui eu já prendi o meu fio. Também vamos trabalhar com o fio conduzido nesse espaço. Venho aqui, ó, na minha primeira carreira, faço um ponto baixo. Na minha segunda carreira também. Só que aí eu vou completar esse ponto baixo. Deixa eu pegar aqui a ponta. Com o branco. Completo. Seguro aqui um pouquinho para guiar o vermelho junto com um pedacinho do branco. E venho aqui na minha próxima carreira e faço um ponto baixo. Próxima carreira, um ponto baixo. Próxima carreira, um ponto baixo. Aqui eu já tenho 3 pontos baixos. Sempre jogo o fio pra trás, ó, tá vendo? 4, 5. Deixa eu tirar aqui. 6 pontos baixos. Vou cortar agora o fio vermelho. Vou puxar ele aqui, ó, pra esconder mais. Corto o vermelho e a pontinha do branco aqui, ó. Então, sempre que for conduzir o fio, você puxa o que vai passar por cima pra trás, pra não ficar mostrando na frente, ó. Ele mostra um pouquinho atrás, mas na frente não mostra. Então, aqui eu tenho 6 pontos baixos na cor branca, 2 na cor vermelha. Vou subir 23 correntinhas. Vou fazer aqui e já volto. Concluí aqui as 23 correntinhas, pulei 3 carreiras, na de número 4, eu começo a trabalhar novamente, vou fazer já ponto baixo. Fiz aqui 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui eu trabalho um ponto baixo para cada carreira, tá? Fiz 5, esse de número 5, deixa eu só pegar aqui o fio. Eu não completo ele todo com o branco, eu completo ele com o vermelho. Puxo aqui, ó. Trabalho passando por cima do branco e desse pedacinho do vermelho. E vou fazer 3 pontos baixos na cor vermelha. Então, tenho 1, 2 e 3. Agora, eu vou mudar, eu não completo esse. Vou puxar ele agora com o preto. Não vou mais passar por cima desse fio aqui, ó. Vou deixar ele aqui. Deixa eu cortar logo, que já fica livre. Vou cortar aqui o vermelho e o branco. Vou puxar, em vez do vermelho, eu vou puxar o preto. E faço a mesma coisa, seguro os dois. E aqui eu vou trabalhar 3 pontos. Então, vem aqui, 1, 2 e 3. 3 pontos baixos. Ah, o último você não completa com preto, completa com vermelho. Então, o vermelho já tá aqui, eu vou só puxar ele. E venho trabalhando essa parte aqui, ó. Então, eu venho aqui no primeiro ponto. E faço um ponto baixo. Aqui eu vou guiar o preto, porque eu vou usar ele aqui, ó. Então, aqui eu tenho 1, 2. Deixa eu só cortar esse pedacinho aqui desse preto, que foi do início. Continuo guiando o outro pedaço. Já tenho 2, 3. Tá vendo que eu tô jogando o fio pra trás, ó? 4, 5 e 6. O de número 6 eu completo já com o preto pra iniciar os 3 pontos preto lá. Então, aqui, ó, completei com o preto e faço aqui, ó, 1, 2 e 3. Aí, já completa aqui, ó, com o vermelho. Trabalho também 3 pontos. 1, 2
e 3. Aqui eu vou cortar o preto, que já passei por cima dele. Já me livrei aqui do preto. E agora eu vou pegar aqui o branco. E vou subir aqui, trabalhando um ponto baixo para cada carreira. Então, aqui na cor branca, eu vou trabalhar um total de 14 pontos. E vou finalizar a carreira com 2 pontos na cor vermelha. Então, eu vou concluir esse pedaço aqui, que é a mesma coisa que a gente fez aqui, menos isso aqui, ó. Isso aqui a gente não faz mais, vai só ponto baixo, tá? E já volto. Concluí aqui o acabamento, já passei até a agulha aqui por trás, os pontos, só para esconder a pontinha aqui, ó. Escondo, para ficar com o acabamento perfeito. Vou cortar aqui o excesso. E fiz aqui também a costura do botão. Eu aconselho que coloque um pouquinho maior. Eu coloquei esse aqui, mas não achei que ficou tão legal esse tamanho não, tá? Você coloca aqui, ó, retinho, né, com a basezinha aqui, tá? Um pouquinho maior. Faz a costura aí do seu botão. E tá pronta a base da nossa porta-caneca. Vou iniciar aqui o bordado do rostinho do nosso Papai Noel. Vou fazer a montagem dele também e o bordado do cinto. Vou utilizar aqui a linha Cleamil na cor preta para fazer o olhinho. Então, aqui eu fiz aqui a marcação do olhinho. Fiz essa primeira marcação aqui que tá com 4 alfinetes na carreira 3. Então, eu vim aqui, ó, contei 1, 2, 3 pontos no de número 4. No ponto, eu marquei. Pulei aqui 3 pontos no de número 4 aqui, eu marquei. Pulei aqui, ó, 4 pontos no de número 5, eu marquei. 3 pontos no de número 4, eu marquei. Esses de cima, eu fiz o quê? Eu vim aqui, ó, contei 1, 2, 3, e na carreira de cima, no caso aqui na carreira 4, eu marquei isso aqui. Aqui eu fiz a mesma coisa, 1, 2, 3, na carreira 4, eu marquei aqui esse de cima. Então, eu vou fazer um olhinho e vocês vão repetir o mesmo processo no segundo olhinho. Vou iniciar nesse alfinete branco. De baixo pra cima, porque a gente vai finalizar na parte de baixo. Então, passo aqui no meio do ponto baixo. Deixo um espaçozinho pra finalizar. Venho aqui no meu segundo alfinete. E saio aqui no meu terceiro alfinete. Agora, vou passar aqui, ó, por baixo. E volto no mesmo espaço. Aqui eu vou apertar mais, tá, gente? Vocês apertam. Pronto, dá só uma puxadinha de leve para não ficar tão marcado. Pronto. Agora, eu vou fazer o quê? Vou voltar aonde tava aqui o alfinete, no mesmo espaçozinho. Fazer um cíliozinho para não ficar tão simples. Voltei aqui, ó. Vou pro próximo ponto, aqui. Volto novamente pra cá, para o início aqui, ó. E na carreira de cima, reto com a carreira de baixo, eu saio aqui com a minha agulha. Então, aqui eu trabalhei o olhinho e fiz aqui, ó, um cílio. Aí, eu vou vir aqui atrás pra dar um nozinho. Só que eu finalizei aqui, que é que eu vou fazer pra vir mais pra perto, pra não ficar tão marcado. Venho aqui com a minha agulha e passo aqui por trás, ó, de alguns pontos até chegar mais próximo aqui, ó. Dou um nozinho.
Deixa eu pegar aqui a tesoura. Corta aqui o excesso. E aqui eu finalizei o olhinho. Concluí aqui o bordado do outro olhinho. Agora eu vou fazer o bordado da sobrancelha com vocês, tá? Fiz aqui a marcação. Essa marcação aqui é reta com o final do cílio e essa é reto com o início aqui do olhinho, e essa aqui é um pontinho pra frente, tá? Essa é do meio. Essa aqui entre as carreiras, deixa eu confirmar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Linha amigurumi, vou iniciar nesse primeiro alfinete aqui. Também saindo no meio do ponto baixo. Deixa um espaçozinho que é para finalizar. Venho para o meu segundo alfinete. Venho para esse segundo alfinete aqui, que é o do meio. Não precisa apertar muito, tá? Dá só uma puxadinha de leve. Deixa eu só soltar aqui que agarrou. Volto aqui para o início. E venho aqui para o terceiro alfinete que eu tirei agora. Volta aqui pro início e volta aqui pro primeiro, ó. Pra esse primeiro aqui. Pra repetir tudo novamente. Então, vem pra cá, vem pra o segundo. Tem que sair no mesmo espaço, tá? Venho agora pro terceiro, sempre voltando aqui para o início. E sempre organizando na hora de bordar. E volto aqui novamente. Que é a última passada, tá? Venho aqui na parte de trás. E dou um nozinho. Aperta bem. E corta aqui, ó, o excesso. E tá pronto o bordado da sobrancelha também. Agora, eu vou fazer o bordado aqui, ó, do cinto. Já fiz aqui a marcação. Essa marcação, eu segui a reta aqui, ó, do cantinho do olho, dos dois lados. E coloquei retinho aqui, um com o outro aqui. A gente vai fazer o bordado só na parte preta, tá? A linha que eu vou utilizar é Encanto Dourada. No caso, aqui é com ouro. Vou introduzir aqui. Sempre deixo um espaço para finalizar. Venho pra cá. Daqui, eu já vou sair nesse aqui, ó. Volto e saio nesse aqui, ó. Daqui eu venho pra cá e volto pra cá, porque eu quero que ele finalize aqui, ó. Daqui eu venho pra cá pro início. Puxo, né? Pra ficar certinho. Venho aqui, como os dois estão saindo no mesmo espaço, o que é que eu faço? Venho aqui, ó, por trás de um ponto. Passo o fio. E agora sim eu dou o nozinho.
Aperta bem. É bom quando você arrematar, nesse caso aqui, você coloca um pinguinho de cola permanente, porque esse fio escorrega um pouquinho. Você coloca um pinguinho de cola permanente e tá pronto o bordado do cinto. Para finalizar o rostinho, eu vou colar agora o bigode e o narizinho. O bigode você vai colar centralizado assim, ó, no rostinho, tá? Inclinado assim, ó, pra baixo. Pra fazer, pra colar, né, eu vou utilizar a cola quente. Então, eu venho aqui, ó, passo aqui atrás. Venho aqui. E colo. Tá vendo que ele tá inclinadozinho? Pego o segundo, faço a mesma coisa. Passo a cola. Venho aqui. E colo. Você tem que deixar ele retinho, ó, na mesma carreirinha que o outro, tá? Aqui em cima também, ó, pra não ficar troncho. Agora, venho com o narizinho, a mesma coisa. Passa a cola. E venho aqui, ó, em cima do bigode, tá? Centralizando. Dessa forma aqui. Eu vou colocar também um pinguinho de cola aqui atrás, dessa partezinha aqui, ó. Se você quiser, pode dar um pontinho, mas eu prefiro colar, que é mais fácil. E a nossa porta-caneca tá pronta. Agora é só pegar a caneca, que tá sem graça, né? Não tem nada. Vem aqui, ó. Veste. Passo aqui. Coloco aqui o autuador. E olha como fica fofa a nossa caneca. Finalizamos a nossa aulinha, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, comenta, compartilha com suas amigas e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece de ativar o sininho de notificação para sempre que rolar uma nova chegar a notificação para você. Para conferir outras aulas do nosso canal, é só vir aqui no final do vídeo e assistir a playlist Artes em Linha. São mais de 200 aulas de amigurumi totalmente gratuita para você. E até a próxima aula!